Governador, obrigada por me receber aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o seu mandato, sobre a sua história na política. E eu quero começar te perguntando agora, o senhor encerra o terceiro ano do mandato, se encaminhando para o último ano desse primeiro mandato. Que avaliação o senhor faz desse período, desses 3 anos até aqui? A gente costuma dizer que o nosso governo, Maga, ele não tem comparações, não tem comparativo, porque não tem uma referência em função da gente ter enfrentado algo que a história recente da humanidade desconhecia. E as últimas gerações não vivenciaram uma crise sanitária como a gente vivenciou. Então, um governo que, apesar dessa crise sanitária, apesar de todo o esforço para se manter de pé em função das crises políticas, traz um resultado que é um resultado visto a olhos nus. Não precisa a gente fazer força para provar os resultados, né? Basta ver o nosso movimento em relação à infraestrutura, que era uma bandeira que a gente levantou lá no início, na transição de governo em novembro e dezembro de 2018, e o movimento municipalista, que foi uma escolha nossa, assim, estar próximo dos prefeitos. Eu até esses dias recebi uns prefeitos aqui, expliquei para eles por que, ao me tornar governador, eu decidi extinguir as SDRs e me aproximei ainda mais dos consórcios municipais, das associações municipais. Eu tive uma experiência de vida interessante que talvez tenha me preparado para isso. No final da minha carreira nos bombeiros, eu assumi uma função de coordenação regional de defesa civil. E naquela ocasião eu resolvi não ficar na SDR. Eu vi que ela não funcionava, não tinha espaço adequado, as pessoas não estavam mais produzindo. E eu me instalei como coordenador regional, um ente estatal, né, um agente público estatal, dentro da associação da AMUREL, lá no sul, né, a Associação dos Municípios da região da Laguna. E naquela ocasião eu percebi que a proximidade com os municípios e para fazer as coisas acontecerem era muito mais facilitada do que estar numa secretaria isolada. Aquilo ali me deu um norte. E foi ali que nasceu esse desejo pela política? Sim, porque Essa percepção da eu percebia da que os nossos projetos, enquanto eu era comandante, tinha muitos projetos que foram extraviados, perdidos na secretaria, ou que não foram dados continuidade por uma posição política. Eu disse, olha, eu não vou fazer porque o prefeito, aonde você quer instalar uma nova unidade de bombeiros, ou onde você quer instalar naquela praia um guarda-vidas para salvar as pessoas, a gente não vai fazer esse esforço, nem vamos aprovar o teu projeto, porque ele não é alinhado politicamente conosco. Isso me chocava como bombeiro, como técnico. Então eu sempre pensava, se um dia eu tivesse a oportunidade, eu mudaria essa realidade. E assim aconteceu. Então a gente tem grandes resultados em função de decisões tomadas, que talvez só na condição que eu cheguei, só eu pudesse ter tomado, porque não tinha alianças políticas, né? E a gente deixou muita gente, num primeiro momento, insatisfeito, mas o resultado vem sendo colhido hoje, né? Com investimentos maciços aí, de mais de 3,5 bilhões, né? Nos cofres dos municípios, né? Em obras estruturantes, na saúde dos catarinenses, enfim. Antes de a gente falar sobre a parte de gestão propriamente, tem uma história, quase uma lenda urbana que circula por aí, de que o senhor não era o nome do então PSL, né, o partido pelo qual o senhor foi candidato e foi eleito, que foi uma coisa meio ao acaso. Como é que aconteceu de fato a sua escolha para ser o candidato em 2018, governador? A primeira coisa surpreendente é que eu nunca tinha me envolvido com política, né? Então, 30 anos de serviço público, sempre prestando serviço da forma mais adequada. Entendia que a política era importante, mas nunca tinha estado na política. E eu comecei ajudando, né, a ideia do Lucas se eleger senador, Lucas Esmeraldino. Disse, eu vou te ajudar e tal. Era uma coisa estranha para mim no meu universo. Eu falei, vou ficar 4 meses só com você. E não sabia que as coisas iam acontecer dessa maneira. Mas eles me perguntavam, olha, você está vendo aí um movimento por mudança, né, um movimento antipolítica. O que você acha desse partido? Ele deveria coligar? E eu percebia nas pessoas que ninguém queria coligação, que ninguém queria que a gente tivesse contra o grupo. E aí eu firmava a posição ali na Executiva Estadual de que nós não devíamos coligar. Alguns queriam coligar, outros não. E esse movimento aconteceu todo em 2018 mesmo, naquele ano ali? Naquele período em que, antes de agosto, antes da definição e das convenções partidárias, ali no dia 4 a gente fez uma convenção e no dia 5 de agosto a gente se inscreveu a chapa no TSE. Eu defendia que a gente tinha que estar sozinhos, sem nenhuma coligação. E aí eles começaram, então tu vai ser o candidato, porque nós não temos um candidato. E aí até eu digerir e tal, assimilar. Depois que eu assimilei, fui para frente. Aí aconteceu o que a história conta hoje, né? Foi uma coisa muito rápida, 40 e poucos dias de campanha. Quem acompanha as suas redes sociais, enfim, os seus movimentos, percebe que o senhor é um homem de fé.
Sim. Mas a política precisa, além da fé, de dados estatísticos, de pesquisas e tudo mais. Sim. Em que momento o senhor percebeu que teria a chance de ser eleito de fato governador? Eu percebo a mesma sensação que eu tenho hoje nas ruas, onde eu sou aceito, muito aceito nas comunidades onde eu vou, e as pessoas estão vendo os movimentos que o governo está fazendo, eu tinha naquele momento, quando a gente andava na rua, era um movimento silencioso, às vezes não tão silencioso, às vezes tinha clamor, mas às vezes as pessoas diziam, vai firme, vai porque eu acredito em você e tal. Então a gente sentia isso. Apesar de um importante meio de pesquisa do Instituto me dar 9% na véspera da eleição, nós fizemos 29%, com um erro percentual de 20 pontos. Né? Ou seja, aconteceu algo muito diferente naquela ocasião, que a gente percebia que aquele eleitor, acho que ele não foi entrevistado, ele não foi ouvido. Né? Alguém ávido por mudança. E tanto que quando eu me tornei um candidato viável no segundo turno, as pessoas maciçamente votaram, né, com mais de 71%, votaram no comandante Moisés. Então, o que Santa Catarina precisava e esperava era uma oportunidade. Nós surgimos como uma oportunidade de mudança política. E eu acredito, ainda respondendo a tua primeira pergunta, né, avaliando esses 3 primeiros anos, eu acredito que nós promovemos essa mudança em muitas áreas da nossa gestão. É difícil gerir e contrariar interesses? É pesado, porque as pressões vêm, mas você tem que ser resiliente, né? Eu acho que isso a gente penso que a gente conseguiu demonstrar claramente que a gente tem uma posição muito firme em relação aos propósitos, que a gente não pode mudar os rumos por conta de não deixar as pessoas satisfeitas, mas isso já era meu, já era da minha, se você pegar toda a minha trajetória funcional, a gente tem bons resultados na gestão lá, no Corpo de Bombeiros, enfim, porque tinha posições muito firmes, né? Sabia o que queria. E a gente tinha a convicção de que liderar não é agradar a maioria, liderar é ter uma posição muito clara, ter objetivos traçados, né? E as pessoas vão vendo o resultado e você vai se confirmando como liderança a partir do resultado e da crença que as pessoas têm de que as suas escolhas são as melhores. O senhor considera que nesse momento, no final desse terceiro ano, esse é o melhor momento do seu governo? Eu penso que o primeiro ano foi um ano muito bom também. As pessoas não perceberam isso, né? Só que depois veio a pandemia. A pandemia nos afastou a todos, afastou parlamentares, afastou a sociedade, afastou os prefeitos da nossa gestão. Mas hoje a gente tem assim a decisão tomada na hora certa, na medida certa, no tempo certo, por um período certo. Nos trouxe a menor taxa de letalidade do Brasil, o melhor resultado de enfrentamento à pandemia, responsabilidade, crença na ciência, uma série de coisas que estão nessa marca do nosso governo de responsabilidade. A gente não faz movimentos por questões ideológicas, assim, acreditando, né, no caminho que a gente precisa seguir. E então, o primeiro ano era muito bom. A gente se sentia no final de um campeonato de futebol. Para dar um exemplo assim, eu encontrava as pessoas lá no meio do ano, ou em novembro de 2018, ou 31 de dezembro, quando a gente reabriu a Ponte Hercílio Luz, de 2019, perdão, as pessoas vinham, parabéns. Eu disse, o que será? Será que é a ponte? Não, parabéns pela tua vitória na eleição. As pessoas se sentindo representadas. Foi um primeiro ano maravilhoso, onde a gente conseguiu implementar as mudanças que o Estado precisava. Aí veio a pandemia. A pandemia foi dura, né? Lá 17 de março, a partir daquele momento em que a gente fecha o Estado, as pessoas não compreendem. E hoje a gente vê o quão importante é essa doença, né? Essa noite, se não me falha a memória, nas últimas 24 horas perdemos 2 pessoas ainda para a Covid-19. Ou seja, é uma doença grave, né? Ela está levando pessoas. Então a gente tinha muita responsabilidade, até porque não combinaria comigo ter qualquer outro tipo de comportamento numa história de salvar vidas, de se preocupar com a vida alheia, né? Que é a missão do bombeiro. Então, eu acho que foi uma oportunidade que o Estado teve também de ter alguém à frente, naquele momento, que não fosse leviano. A sua postura naquele momento, naquele 17 de março ali, foi destaque no Brasil inteiro, porque de fato, né, a gente estava diante de uma situação imprevisível. Tirando isso, governador, tem alguma coisa que o senhor faria diferente na gestão da pandemia? Claro que não tinha como prever, né? Foi uma situação... Eu creio que não, é porque a gente precisava primeiro para mandar um recado para a nossa população. Isso não é uma doençazinha qualquer. Então fecha, segura. Serviços essenciais continuam funcionando. Vamos estabelecer regramento e assim por diante.
a questão das compras, por exemplo, né? Talvez uma questão que muito vem à tona, respiradores. Todo o Brasil enfrentou a mesma questão, pediu, requisitava os mesmos equipamentos. Então, mais de 15 unidades da federação, mais de 15 estados, sofreram com as compras, tiveram compromissos não honrados por parte dos particulares, a vinda de produtos da China, muita dificuldade. Nós tivemos aquela compra aqui, que a gente reputa como desastrosa, mas que nós estamos recuperando, bloqueando os valores. Tem agora, uma previsão para mais de quando 34 milhões a gente já conseguiu bloquear. É um andamento agora de um processo judicial em que as pessoas têm direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, todas as pessoas envolvidas nessa compra, nessa negociação, que não foi honrada com o Estado, essas pessoas têm bens bloqueados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas também têm bens bloqueados. Nós estamos pedindo, além dos 34 que nós já conseguimos bloquear, mais 10 milhões já foram mapeados, para que a gente tenha aí uma margem de erro, né, em que eventualmente algum bem tem que ser liberado. Então a gente está pedindo, além dos 34, que supera os 33 milhões de reais, mais 10 milhões. Penso que, eu não vou citar outros estados por questão ética, né, mas nós temos unidades da federação que também tiveram compras muito complexas, que não foram honradas até hoje. É uma crueldade com o catarinense, que esperava do governo foco na gestão da pandemia, salvar vidas. A gente teve que dividir as nossas atenções. Os afastamentos foram tão injustos que a gente diminuiu o ritmo de vacinação, a gente aumentou a taxa de letalidade naquele período, a gente teve problemas graves no enfrentamento da pandemia e também na questão da infraestrutura. A gente lançamos editais que tiveram que ser retirados, suspensos, ou seja, atrapalhou bastante o governo. A ação irresponsável política atrapalha bastante o governo e atrapalha o cidadão. Graças a Deus a gente conseguiu se recuperar. Quando você pergunta, faria algo diferente? Você não pode cuidar de todas as pontas, de todos os flancos ao mesmo tempo. Você está preocupado com vida, com as pessoas. Mas eu creio que o que a gente passou precisava ser vivido, porque isso também nos dá uma condição hoje de nos tornarmos uma liderança destacada em Santa Catarina. Eu fui testado sobre todos os efeitos, sobre todas as provas, vasculharam a nossa vida, da minha família, nos maltrataram de forma muito cruel e a gente sobrevive, né? Por isso que eu digo, eu sou um homem de fé, a minha família tem muita fé e a gente acredita que nós não estamos aqui por acaso. É um propósito de vida, é um propósito para a história de Santa Catarina. Isso fica muito claro, né, nessa trajetória, onde todos julgavam e reputavam, olha, acabou, não volta mais, tal. E a gente volta. O senhor acreditava o tempo todo? Acreditava sempre, sempre. Eu sofri muito, mas muitas pessoas que vieram aqui me abraçar, e muitos choravam, diziam, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E aí, passar por tudo isso, né? E você pergunta, essa é a melhor fase do governo? Eu acho que para o momento sim, mas vai melhorar. Né? A gente anda na rua, a gente vê as pessoas confirmando a credibilidade no governo, na figura do governador, no secretariado, no trabalho, nas entregas. Então, só não fica feliz com o que a gente está fazendo, só não é favorável muitas vezes à nossa gestão, aqueles que não conhecem. Todas as pessoas que conhecem o que a gente está fazendo passam a dizer, puxa, mas vocês tinham que falar sobre isso? Eu não sabia que o governo está fazendo tudo isso. Então, eu penso que na medida em que agora a gente sai da pandemia, né, começa a voltar à retomada, à normalidade, e as pessoas começam a ver os resultados. A gente vai ter essa semana, né, um ato importante, que é a questão do lançamento do Plano 1000, que gera esperança para as pequenas cidades, para as médias cidades e para as grandes cidades. A gente está trabalhando muito com os prefeitos, a gente acredita que esse é um belo modelo, porque o Estado consegue rodar muitas coisas, mas sem a parceria com os municípios, a gente muitas vezes não avança rapidamente. Ali no Sul, a gente teve essa semana um exemplo bem clássico. A gente faz a ponte que a gente chama de Ponte da Amizade, Estela e Boabaide, entre Capivari e Tubarão. A gente precisa da Associação dos Municípios para fazer o projeto, o governo dá o dinheiro, a associação vai construir, mas a gente percebe que tem que desapropriar os acessos às cabeceiras da ponte. Aí a empresa privada, a Diamante, vem, doa uma área para o Estado, a Diamante que está explorando lá agora o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Então a gente vê um processo completo ali, né, de parceria, iniciativa privada, governo do Estado, municípios, e as coisas acontecendo. Dessa maneira, a gente consegue tirar, como a gente costuma dizer, o barro, a lama, a poeira da vida das pessoas, levar desenvolvimento, gerar oportunidades. E por isso que a gente escolheu a infraestrutura como a nossa grande bandeira. Mas a infraestrutura não acontece no Estado, ela acontece na vida das cidades. Então não há como você eleger
a bandeira da infraestrutura sem ser um governo municipalista. Uma coisa tem a ver com a outra. Tem estradas que não são estradas nem projetadas, nem estadualizadas, mas que precisam acontecer, que precisam existir para conectar dois municípios. E aí é que vem a bandeira da infraestrutura ladeada ao municipalismo. Por isso que até o momento a gente já transferiu voluntariamente mais de 3 bilhões e meio para os municípios. Esse é um movimento muito forte. Mais de 1 bilhão em emendas parlamentares, honramos até com a legislatura anterior, que não pagou, né? E a gente está pagando, o governo anterior não pagou. Convênios do governo anterior que foram prometidos e não foram honrados, a gente está honrando. E tudo aquilo que a gente alinhou de convênios e transferências especiais para os prefeitos na atual gestão. Então os prefeitos estão felizes, estão contentes. É um movimento apartidário, isso é importante. Por quê? Porque atrás do cidadão não há partido, né? A Maga mora numa cidade em que ela não quer saber que partido é o prefeito dela. Ela quer que os recursos cheguem e que a gente consiga gerar oportunidades também na cidade onde você mora. As pessoas vivem no município. Então não há como a gente se afastar dos prefeitos, das prefeitas, né, de todo esse time importante que faz gestão em Santa Catarina. A gente observa que tem um movimento que tem chegado nos municípios menores, né, e não é algo comum, digamos assim. Essas liberações de verba, autorização para licitação, da onde que está saindo esse dinheiro? Como que foi organizado isso? Da onde que surgiu isso tudo? A gente fez uma revisão contratual importante, além como eu lhe falei lá, que eu tive a condição de fazer, diminuir o tamanho do Estado, né? Extinguir secretarias, foram mais de 20 secretarias extintas, né? Empregos, aluguéis, tudo isso, né? Disponibilidade de prédios para outras. Veja, quando você extingue uma SDR que não tinha mais função, que não estava mais desempenhando seu papel, e pega lá uma delegacia de polícia, por exemplo, que estava num prédio alugado, e a SDR estava num prédio próprio, e você instala ali um batalhão da polícia, uma sede de uma regional, de saúde, da educação, você já está fazendo dupla economia, né? Porque você pega aquele prédio ali, tinha toda uma estrutura, tinha gente fazendo serviços, ali e lá, né? Então você tinha dupla função, a faxina, a vigilância, etc. Você elimina um aluguel, elimina vários contratos lá e vem para cá num prédio próprio. Esse movimento aconteceu e a gente gera assim, mais de 100 milhões por ano de economia só nesse movimento ligado à troca, prédios, etc. A gente pode alienar esses bens também, onde vai gerar muito recurso. A gente pode pegar esse patrimônio imobilizado e colocar num fundo de aval para gerar mais investimentos no estado de Santa Catarina, que é o que a gente está fazendo. A gente fez todos esses movimentos. Então, é gestão sob todas as óticas que é possível, como se fosse uma empresa privada. O Estado está sendo gerido, assim, o que é melhor? Hoje eu não tenho o problema de cancelar um contrato de vigilância, porque eu não sou amigo do dono da empresa de vigilância. E ele não me ajuda na campanha. Então, essa é uma lógica que com isso a gente economiza mais de 400 milhões de reais. Com o enxugamento da máquina pública são mais de 631 milhões de reais. Se você juntar a revisão de contratos, tudo isso que a gente está fazendo, num único contrato no sistema prisional, com a troca de uma empresa, a gente economiza 100 milhões todos os anos. É muito dinheiro. E assim, todos os anos se repete. Todos os anos esse dinheiro, essa economia vai entrar. E aí a gente começou também a cobrar de forma mais isenta os tributos, ou seja, é muita injustiça fiscal quando uma empresa é beneficiada de forma escusa ou até mesmo secreta, com incentivos, enquanto a outra não tem. Então a gente começa a tratar todos igualmente. Se é para dar incentivo, dá para um setor. Se é para, por exemplo, é um exemplo muito clássico esse, né, para as pessoas que nos assistem e nos ouvem entender. A gente tinha um incentivo fiscal sobre a querosene de aviação. A querosene de aviação corresponde a 40% do custo da operação de uma empresa que opera voos. Então a gente tem grandes empresas, né? A Gol, a TAM, a Latam, a Azul, enfim, tem uma série de empresas grandes no Brasil que voavam e voam aqui em Santa Catarina. Acontece que quando você dá um incentivo fiscal sobre esse combustível que custa 40% da operação para apenas uma empresa, se gera uma concorrência desleal. O que a gente fez? Transparência, aprovamos por lei que quem voar em mais de 6 aeroportos em Santa Catarina pagará o menor ICMS do setor. E isso impacta nas finanças dessas empresas. Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, tratando todas de igual forma. Basta elas se colocarem nessa condição. O segundo, a gente incentiva o voo regional. Ou seja, o que está sendo melhor para as pessoas? Você vai economizar na tua operação
quando você voa aqui de Florianópolis, do aeroporto Hercílio Luz, para qualquer lugar do Brasil, porque você está voando em outros aeroportos também, e aí você paga menos aqui também, mas você oferece mais condição de voo para aquelas pessoas. Então, ao final e ao cabo, a gente está fazendo bem para as pessoas. Não é para a empresa só, é para as pessoas, incentivando um setor e que gera desenvolvimento. Então, a gente está fazendo isso em todas as áreas. E essa justiça fiscal, um trabalho bem executado pela Fazenda, de saber cobrar também, né? Porque isso é justiça, né? Saber cobrar, não deixar que alguns paguem e outros não paguem, faz com que o Estado arrecade mais, pegar o dinheiro que o Estado arrecada e coloque na vida das pessoas, na educação, na segurança, na infraestrutura, na saúde dos catarinenses. E o mais importante, nós estamos fazendo todos esses investimentos com recursos próprios. A gente compara muito isso. Num ano só de investimento, este ano, 467 milhões, para bolsas para alunos carentes do UNEDU, das universidades comunitárias, do SEMACAF. Num ano só, a gente coloca mais recursos do que nos 4 anos do governo anterior. Os 4 anos deu pouco mais de 401 milhões de reais. Só neste ano, à disposição do sistema, 467 milhões. Os nossos números são muito impactantes. Então, quando a gente mostra esses números, as pessoas não têm mais argumentos e entendem que o que a gente fez foi um choque de gestão, uma gestão disruptiva, de fato, né, que traz benefício para as pessoas. 250 milhões de reais em educação especial. Isso nunca foi visto em Santa Catarina. Em convênios, mais de 800 convênios com as APAES, com as AMAs, com, enfim, a Associação de Autistas, né, de deficientes, de cegos, de surdos. Sem precedentes o que a gente está fazendo. Eu me empolgo de falar porque eu sei exatamente o que a gente está fazendo e o grande desafio que nós temos, só vocês podem nos ajudar, Maga, que é levar essa informação adiante. É o que a gente está fazendo aqui agora, esse diálogo para mostrar para as pessoas que Santa Catarina está no caminho certo. Para quem acompanha a política, para a gente que está todos os dias acompanhando política, a gente também observou e acompanhou uma transição do Carlos Moisés, né, do governador, de aproximação não só dos prefeitos, não só das cidades, mas da própria imprensa, né, uma aproximação muito significativa. E há um consenso no meio político também que o Carlos Moisés tomou, com a expressão, tomou gosto pela política. Tomou gosto, governador. Eu não sei. Pela boa política, eu sei que você vai falar isso. Se for pela boa política, né? A gente não fala mais de velha e de nova, mas sim da boa e da má política. Essa é a boa política? Eu acredito que sim. Quando você tem um propósito e você precisa de uma aproximação política para que esse propósito seja efetivado, para que você consiga fazer o bem, você precisa muitas vezes de alianças, né? A gente só não pode abrir mão dos nossos princípios, manter sempre a fé de onde a gente veio, para onde a gente vai, aonde a gente quer chegar. A gente não pode se transmutar, mudar a nossa personalidade, mudar o que a gente é, as nossas crenças, né? Algumas precisam ser trocadas, mas os valores, aqueles de integridade, de reconhecer que a gente precisa continuar, não é a qualquer custo que o poder tem que ser mantido, né? Aí não vale a pena. Se for para ficar e tiver que fazer negociatas, se tiver que fazer algo que lese o patrimônio público, que desvie recurso público, não vale a pena. Eu volto para a minha vida, que era extremamente melhor do que essa que eu tenho hoje. Eu só tenho no meu peito um pouco mais de satisfação pela realização. Mas se você disser o seguinte, olha, como é que está o Moisés, né? Moisés minha próxima pergunta. Fez 24 minutos em 2019 na corrida da Ponte Hercílio Luz e agora fez 34. Né? Então, eu aumentei 10 minutos, talvez 10 quilos ou mais, né? Porque a gente acaba se dedicando não àquilo que a gente gostava de fazer no dia a dia, e cuidar de si, né? Agora eu estou cuidando das pessoas, cuidando do nosso Estado. E isso tem um preço muito alto, né? Era isso que eu queria te perguntar, governador. Como é que é a tua rotina hoje? Não só a rotina de trabalho, mas a rotina com a família. Tem tempo para ficar com a família, para fazer as coisas que fazia antes? Ouvir música, cantar, enfim, tocar um violão, né? Todo mundo sabe que o senhor gosta disso. Tem tempo para isso? Chuveiro, né? Cantar no chuveiro. O que o senhor gosta de cantar? E o violão, às vezes, no meu quarto, quando eu consigo. Agora, há pouco tempo estive em Urupema, peguei lá um violão também. Enfim, quando a gente tem alguma oportunidade, a gente toca. Eu gosto muito de MPB, sou muito fascinado. Algumas músicas me representam, né? Eu até digo que tem uma música que eu acho que se identifica muito com a minha trajetória política, que é uma música do Das Aranha chamada O Cubo, né? Cubo.
e fala nasci no meio de milhares de pinheiros, nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei, eu sou uma goiabeira. Não tem como eu cantar essa música, né, do meu compromisso com a minha natureza de não ser igual. Não ser igual na política, não fazer as mesmas coisas que todos fizeram, né, e que fazem ainda. Então o Brasil precisa avançar muito. Mas nós temos assim uma leva muito boa de prefeitos, temos ótimos governadores no Brasil que estão fazendo diferença, né? Eu vi a eleição, a última eleição dos municípios, vários prefeitos me procurando e dizendo, olha, eu vou fazer igualzinho o que o senhor fez no Estado, porque deu certo. Quantos prefeitos foram eleitos em 2020, no ano passado, em plena pandemia, que teve eleição e não devia? O que acontece? Os prefeitos me procuraram e disseram assim, eu estou vendo que você tem tudo que você passou, a dificuldade, né, as injustiças, mas vocês têm resultado, vocês têm dinheiro em caixa, o Estado está saneado, você saiu de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um superávit de 1 bilhão e 860 milhões, em 2 anos, como é que você conseguiu fazer isso? Pagou a dívida impagável da saúde, que o outro governo, o governo anterior, nos deixou, de mais de 750 milhões. Imagina enfrentar uma pandemia para salvar a vida das pessoas sem crédito nos fornecedores de insumos e medicamentos para os hospitais e equipamentos. Como que a gente ia triplicar o número de UTIs? Nós saímos de 500 para 1.500 UTIs. A gente conseguiu enfrentar essa crise da melhor forma possível, por organismos independentes, dito como a melhor gestão do Brasil no enfrentamento a essa crise sanitária. Então os prefeitos me procuraram e disseram, olha, a gente está vendo o teu resultado, e eu vou fazer igual. Vou fazer um governo sem papel, alguns falaram para mim, porque a gente economiza mais de 30 milhões por ano só com o governo sem papel. Vou diminuir o tamanho da máquina, vou revisar os contratos, e foram fazendo. O Estado é tudo muito grande. Quando eu falo de economia, de revisão de contratos, é meio bilhão. Aí o prefeito fala assim, eu consegui guardar 1,5 milhão. Isso para mim é fantástico. Eu vejo um prefeito falando, eu digo, uma prefeitura pequena, né, diz, no final do ano eu revisei contratos, eu diminui o tamanho da máquina, e eu tive um resultado. Eu disse, então bota esse 1,5 milhão na creche, numa rua. O governador, então tu me ajuda. Eu dou metade, tu dá metade. É assim que funcionam as conversas. Então eu percebo que a gente semeou também uma boa política. Semeou uma boa política. Os prefeitos viveram. Não há gestor público hoje que, quando chega e conversa comigo, fala, eu sei que você passou, eu sei que foi injusto, eu sei que foi descabido, que não havia justa causa, mas você é resiliente, você é forte, continue assim. Eu devolvo a eles a mesma coisa. Digo, olha, estar no executivo não é um lugar fácil. Você não tem as imunidades que um parlamentar tem, e a política precisa de parlamentares que, de fato, sejam parceiros do Executivo. E nós temos uma boa base na Assembleia Legislativa. E aí, quando se pergunta, bom, o Moisés mudou, né, nessa relação com o político, com o mundo político? Eu creio que sim. Nisso houve um amadurecimento, né? Eu, de fato, não sabia como enfrentar essas dificuldades, e especialmente no relacionamento, porque eu tinha um grande receio. E aí, por isso que eu digo que a história tinha que ser como aconteceu. Se eu fosse experiente politicamente, eu ia fazer uma grande aliança. Eu ia lotear todo o Estado e eu não ia conseguir diminuir o tamanho da máquina pública. Porque a primeira coisa que os políticos iam me dizer é o seguinte, não corta cargo, isso não é interessante para mim, para a minha campanha, para a minha reeleição. E eu não teria força de aprovar. Eu cheguei sozinho, apresentei a minha forma de governar e o parlamento, por unanimidade, aprovou. O senhor faria tudo igual? Faria tudo igual. A história, ela tem que ser vivida. Não existe duas vidas para você viver. Depois que você viveu, olhar para trás, eu quero viver diferente. A gente tinha que olhar para frente, sempre para frente, sem se amargurar. Não percebi nada. Quando eu me acordei era fevereiro, eu estava falando, vamos preparar os 100 dias de governo. E lá naquela época eu dei uma coletiva de imprensa, não sei se vocês lembram, e eu disse, quem viver verá o que a gente vai fazer. E hoje, às vezes, a gente conversa com os secretários, e eles falam assim, engraçado, né? Aquilo que tu falou lá atrás está de fato acontecendo, os resultados chegando para os catarinenses. Qual é a maior lição que a política trouxe para o senhor, governador? Quando o senhor olha para tudo, assim. Hoje, quando eu vejo assim uma matéria no jornal, alguém falando mal de determinado grupo político ou de um político, ou que há um envolvimento com A, B ou C, eu já começo a ler nas entrelinhas, porque eu percebo que muitas vezes aquilo que a gente olha não é o que a gente está vendo. A notícia que chega não corresponde aos fatos. Então, e isso eu acho que é uma traição muito grande com a população, porque as pessoas leem jornal, as pessoas escutam rádio, as pessoas ouvem os veículos de comunicação, e quando a informação chega trocada, chega truncada,
por um antagonismo político, usando as estruturas de Estado para macular as pessoas, a vida das pessoas, aí eu vejo que não é democracia. Porque a democracia, ela parte do pressuposto de falar a verdade. Quando a gente fala a verdade, aí sim você contribui com a democracia. Senão não é democracia, é um fake de democracia, né? Você macula a realidade, né? Transmuta os fatos, embaralha isso tudo e joga na mente das pessoas e as pessoas tiram conclusões erradas. E o fato é que essa talvez tenha sido uma grande lição. Eu sabia que usavam, mas eu não sabia que era tanto. E hoje a gente vai amadurecendo como político também, para as minhas futuras escolhas políticas, não é? Para os meus futuros votos, para as minhas futuras decisões políticas, de trazer esse Estado democrático mais próximo da democracia verdadeira. Não usar estruturas de poder para perseguição, para macular as pessoas, enfim, só para obter vantagens de grupos, né, corporativos. A gente precisa entender que a sociedade olha para a gente como agentes públicos, esperando de nós o retorno que ela precisa, né? De sermos um tanto quanto solidários também na divisão dos recursos públicos, na atender as demandas da população, na saúde, na educação, na segurança. Eu costumo dar um exemplo do que é destacar um pouco da nossa gestão. Nós estamos investindo 343 milhões em 2 anos na segurança pública com recursos próprios. O último governo investiu 300 milhões, nós 343. O último 300 milhões que nós estamos pagando ainda, vamos pagar até 2032. Investiu em 8 anos. Talvez as pessoas precisam entender o que está acontecendo conosco hoje. A nossa gestão gera esperança. Aquele financiamento nós ainda pagamos e as viaturas estão indo para o lixo, os coletes balísticos estão vencendo, vão ter que ser descartados, enfim. E a gente continua pagando. O que a gente fez na gestão é gerar esperança. Paga com recurso próprio, terminou, usou, precisa alienar, aliena, compra novamente com recursos próprios, e assim a gente vai ter cada vez mais saúde fiscal, o equilíbrio fiscal do Estado. Eu sei que o nosso tempo está acabando, governador, eu só tenho mais 2 perguntas. Em 2018, o senhor disse que leu o Estatuto do Partido para saber se ele fazia sentido para a sua escolha. Que estatutos o senhor andou lendo por agora, então? Leu algum? Eu li alguns. Quais? Eu acho que essa parte da escolha partidária é algo assim que mexe tanto com todos os partidos que eu não quero adiantar a minha vontade, o meu desejo. Mas eu não tenho desejo por um partido só. Eu tenho a minha lista de desejos, ela é um pouco ampliada. Ao mesmo tempo em que eu ainda estou convicto, né, de que eu preciso estar num lugar que eu consiga oportunizar todos os grandes partidos que compõem a nossa base aliada na Assembleia Legislativa. E o senhor acredita que isso deve acontecer com um partido menor? Ainda faz sentido essa análise? Eu acredito que sim, que um partido que não tenha muita representatividade hoje e que eu possa estar nele, mas que ele não seja antagônico aos grandes partidos de Santa Catarina e aos partidos que estão na base, pelo menos é o meu gesto para dizer o seguinte: olha, eu não fui nem para o lado A, nem para o lado B, nem para o lado C, então vocês têm como compor, têm como estar com o governador Moisés nessa eleição, na futura eleição. É possível a gente não se separar? É possível. Por outro lado, eu tenho percebido que em alguns indicativos que nós temos, que eu tenho um nome ainda bem cotado, né, para um eventual próximo pleito, se participar da eleição. Então, tudo que vai acontecer daqui para frente é consequência do nosso trabalho. A gente também não quer antecipar 2022 para 2021. Está quase acabando o ano, né? Mas o ano que vem... A gente é meio, né? A gente é meio ansioso e quer saber. Todos somos, né? Todos estamos assim esperando por isso. Eu tenho um grupo de prefeitos que dizem... Vários grupos, isso, né? Que a galera define que a gente vai com você, aí, né? E a gente não quer pescar em aquário. Nós temos partidos importantes que acho que os prefeitos têm que continuar lá, né? Agora, claro, na medida em que as políticas vão se definindo, candidatos vão surgindo, aí sim deve haver alguns movimentos, né? Até muitas vezes ou de permanência ou não no governo, na medida em que a política se define, que os candidatos vão se definindo. Ser pré-candidato não significa que vai ser um candidato. Então a gente está aguardando o ano que vem, definitivamente, quando esses movimentos serão feitos, para a gente ver o que a gente faz com aqueles partidos que estão conosco e querem caminhar conosco. Eu penso que todos os movimentos que a gente fez hoje de conciliar a política com a técnica, com o colegiado técnico, tiveram um bom resultado. Nós não tivemos assim nenhuma secretaria que tenha tido prejuízo, pelo contrário, todos os políticos que integraram o governo, os deputados, trouxeram dinamismo, né?
e trouxeram pessoas também com eles que têm apresentado um ótimo resultado. Então isso também é um aprendizado e a gente está caminhando nesse sentido para que no ano que vem a gente consiga manter essa coesão. Acho que esse é o grande desafio e que a gente conta então com a paciência de todos, para que a gente até lá possa definir os nossos caminhos, os nossos rumos. Para fechar, o que o senhor espera de 2022 e 2023? Eu quero assim poder ver as pessoas na rua, né, como a gente está vendo hoje, livres de máscaras, podendo a gente ter as UTIs absolutamente vazias em relação a doenças respiratórias, que a gente possa ter a retomada muito forte do turismo em Santa Catarina. Essa é a nossa vocação, talvez a indústria mais limpa que a gente poderia dizer, né? E a gente tem tantos potenciais. A gente fez aí as serras catarinenses todas, não há serra catarinense que não tem intervenção do nosso governo. Demandas históricas, né? E tem muita coisa que a gente está entregando e a gente quer ver isso rodar, funcionar, né? A gente quer ver assim, essas obras sendo conclusas em 2022, muita coisa vai iniciar, mas muita coisa a gente vai entregar também e a gente vai alavancando esse movimento para as pessoas virem para Santa Catarina, para gerar esperança, para gerar alegria. O estado mais seguro do país, o estado mais bonito do país, o estado mais eficiente do país e também é o estado mais feliz do Brasil. Santa Catarina é um ótimo lugar para se viver, para investir e é isso que a gente quer ver o ano que vem. As pessoas felizes, muita saúde para todos, né? 22, 23. 23 eu gostaria de enxergar Santa Catarina daqui de novo. Esse é o meu desejo, né? E aí eu vou contar, na verdade, com a vontade das pessoas que nos julgam diariamente. O cidadão, o eleitor catarinense, é um eleitor inteligente, ele não vai em ondas, né? E ele já tem essa percepção do resultado do nosso trabalho. Então, não tem como estar aqui hoje e entregar o que a gente está entregando com os resultados que a gente está entregando e com as mudanças profundas que nós fizemos na gestão, com a quebra de privilégios, com a troca de contratos, que dizer o seguinte, você não deseja estar nesse lugar novamente ou continuar nele, por mais duro que ele seja e tenha sido contigo, com a tua família, desejo, porque eu penso que se tornou para nós uma missão de vida, algo de propósito que estava escrito na minha vida e que está sendo cumprido e que está mudando a vida de muitas pessoas. Muito bem. Para fechar, eu tenho um presentinho lá de Criciúma, governador. Muito obrigado. Uma Imperial Stout. Eu já fiz essa Imperial Stout aqui. Pois é. Essa aqui vai estar com 12% de álcool. Olha, a minha também tinha isso, 12, 11,5, 12. Tá dando mais tempo de cerveja? Não, agora a gente bebe dos amigos.